Olá, pessoal, bem-vindos a mais um GatesPod. Eu sou a Adriana Cantoni, gerente de marketing aqui da Gates do Brasil. Antes de mais nada, como de costume, se inscreva no nosso canal, ativem as notificações para receber todos os novos episódios aqui do GatesPod. E hoje eu não tenho apenas um, mas dois convidados. Então sejam bem-vindos novamente, Roger Tonoli e Thiago Oliveira, aqui que já participaram do nosso podcast e agora estão juntos para a gente debater aí mais alguns tópicos da linha de mangueira hidráulica, as principais dúvidas que o mercado tem. Vamos retomar. Para quem não assistiu o nosso episódio, Roger, espero que todos tenham assistido, se não vai lá assistir, depois volta, mas vamos falar de novo um pouco do cenário. Você que trabalha com montadores de mangueira, aí, qual que é o trabalho que você tem feito, treinamentos? Dá uma resumida aí no seu foco. Primeiro, agradecer aí o convite da Gates. É um prazer enorme estar participando desse projeto aqui. Agradecer o Thiago também aí, a disponibilidade de estar junto. Grande amigo. Montadores de mangueiras nasceu com o propósito de trazer conhecimento e profissionalizar o mercado, tá, Adriana? Então, os montadores que estão por aí querem buscar auxílio, querem fazer a coisa correta, seguindo as normas e ter a melhor performance e atender os seus clientes. Estamos aí para ajudar, né? Sim, treinamentos online, treinamentos presenciais, conteúdos nas redes sociais. Consultorias, o pessoal precisar de um auxílio nessa parte técnica aí, de treinamento em loco, em company, né? Ou online, montadores de mangueiras vai ajudar. Sim. E, Thiago, puxando o gancho aí, a gente, como Gates, também disponibiliza muita informação, certo? Como é que o mercado consegue se aproximar da Gates também? Muitas vezes a gente não consegue estar em todos os lugares, né? Por isso que a gente tem as parcerias, né? Esse apoio. Mas a Gates, ela tá ali, né? Não só com o nosso time de produto, como também o time comercial, que também é técnico, e a nossa rede de distribuição, que atua no Brasil inteiro. Então, buscando nossos distribuidores, eles talvez não tenham o conhecimento específico da linha que você precisa, mas ele vai te direcionar da melhor forma, né? A gente está sempre à disposição para levar o máximo de informações. Sim, lembrando aí, quem tiver alguma dúvida, precisa achar um distribuidor na sua região, precisa acionar a Gates, entre em contato com o nosso 0800, que nossa equipe de atendimento ao consumidor pode te orientar aí o melhor canal, vai passar todas as informações aqui internamente pra gente. Então vamos lá, vocês têm um amplo aí conhecimento, experiência, os dois dando treinamento aí em mercado há algum tempo. Vamos falar aqui quais são as principais dúvidas que os aplicadores têm na hora de utilizar uma mangueira hidráulica. Posso começar com uma frustração de todo mundo que vai na fábrica? O pessoal chega lá e quer saber quanto tempo dura a mangueira. E é engraçado porque essa pergunta ela leva aí uma infinidade de respostas, né? E talvez esse não seja o melhor caminho, mas entender principalmente ali como você consegue a máxima performance, né? O máximo desempenho, né? Então, são alguns pontos. Acho que é nisso que, até para poder a gente se amparar, tem a parte normativa também, mas é uma responsabilidade compartilhada, não depende só do produto. O produto ele é excelente, mas se ele não for bem aplicado, não vai ter uma boa performance, né? Sim, e aí que vem essa questão. O que é ser bem aplicado, né? Como que a gente garante essa aplicação adequada aí no campo? Então, vou aproveitar a deixa do Thiago. Entendendo que o produto atende a performance, né, Thiago? Né? Excede, no caso da Gates. Estamos falando de Gates, né? Então, partindo do pressuposto onde ela atende, excede as normas, eu acho que o outro ponto é entender esses fatores que fazem com que diminua a vida útil da mangueira e façam com que essa performance também não chegue no limite, né? Desculpa, no limite não, nos requisitos mínimos exigidos pela norma. Sim. E quando a gente vai para esses pontos, Thiago, que o mercado começa a pedir socorro e ajuda. Sim. Porque a gente começa a identificar, são muitos pontos? São poucos pontos? Para quantificar isso, Thiago, você dá treinamento, você tá é muito difícil. Então, na minha percepção, Adriana, entendendo da performance do produto, eu acredito que seja o básico, né, Thiago? Para tu entender o que esse produto, a necessidade, né? E o outro ponto é entender onde esses itens e esses fatores que estão influenciando na performance, como identificá-los.
Então, esse é o outro ponto de partida aqui para a gente começar a falar em manutenção, né? Sim, que aí a gente entra um pouco na questão da manutenção preventiva e não só corretiva, que é uma das questões que a gente vê dentro do mercado na aplicação. Tem algum ponto aí de resistência maior quando a gente está falando desse assunto, da manutenção? Como achar, como chegar na durabilidade que a Mangueira tem para oferecer, né? Eu acho que um ponto é, muitas vezes, né, a correria, a entrega da demanda, né, do usuário em si, né? A máquina tem que trabalhar. Então, se a mangueira falha, algum componente falha, a máquina para. Então, muitas vezes, a gente até, né, não muitas vezes, mas sempre, né, quem é o especialista do equipamento é o usuário, é o mecânico. E ele conhece melhor do que nós o equipamento. Mas ele tem que saber de tudo, né? E às vezes falta ali o domínio de um simples componente, né? Que é a mangueira ou outros componentes. Então, acaba muitas vezes sendo menosprezado, porque consegue se trocar facilmente, mas a máquina parada, o impacto é muito grande, né? E não só o impacto financeiro, ambiental, mas também a questão de possíveis acidentes que pode acontecer. Sim. A força que está ali dentro, ela é muito grande. Né? Então, o prejuízo pode ser alto. Sim. E o intuito nosso é sempre levar mais conhecimento para que o usuário possa, de uma maneira mais rápida, identificar a falha e conseguir substituir na hora certa, fazer a reposição sem nenhum dano, né, à operação, a nenhum colaborador. Thiago, a gente percebe que, quando a Adriana comentou corretiva, né? Inveja. Será que o pessoal da Mangueira faz a corretiva ou ele faz uma preventiva, né? Então, a gente começa a entender que a mangueira, muitas vezes, quando o mecânico, em muitos casos, ele trata como a mangueirinha. Flexível do equipamento. Fácil de trocar, né? Pega e troca aquela mangueirinha. Nos nossos treinamentos, quando a gente expõe o que essa mangueirinha, entre aspas, pode fazer, por exemplo, o whip check, né? O chicoteamento da mangueira, o pinhole, que vai, se ele entrar na tua corrente sanguínea, emergência médica de primeiro grau, amputação do dedo, é um monte. A gente mostra aqueles vídeos e eles, nossa, ela pode causar isso? Sim. Você não tinha ideia disso? Não, porque muitas vezes eu vou fazer inspeção da mangueira, eu boto a mão na mangueira com máquina de pressão. Então a gente já começa por aí. Ele já não tem, às vezes, a ideia do que esse item pode causar na segurança dele. Com certeza. Imagina na performance. Então a gente começa a ligar os pontos. Ele precisa entender dos dois, até pela segurança do usuário e a performance do equipamento. A vida sempre em primeiro lugar. Então a gente faz esse trabalho para ele se conscientizar disso. Que a mangueira é o item mais exposto do equipamento. Sendo o item mais exposto, está mais exposto às intempéries, né? Sim. Muitas vezes essa mangueira, ela trabalha muito próximo de quem vai operar a máquina. Às vezes tem um moon, que é onde o pessoal está com o comando aqui acionando, e a mangueira está aqui, perto do rosto dele, né? Existem NRs que protegem, mas tem equipamentos que não, que elas são expostas mesmo. Imagina se eu coloco uma mangueira de qualquer jeito e não tenho manutenção básica. Tá ali, no rosto dele. Como que a gente trata disso? A gente trata primeiro, como o Thiago colocou, entendendo o produto, a necessidade, e depois a parte de manutenção. Então, se a gente fosse colocar, ela é corretiva, porque, no meu ponto de vista, falta esse conhecimento para ele trabalhar com esse item tão importante que é a mangueira hidráulica. Acho que vocês comentaram os dois de um jeito diferente, né, nos outros episódios, que existe essa necessidade de primeiro entender essa parte técnica do produto, né, entender, e eu acho que é essa proximidade que o Montadores de Mangueira está trazendo com a Gates, esse projeto também, entender as especificidades desse produto, né, entender o para que ele foi feito, as normas que ele está atendendo, e qual que é a forma correta de aplicar. Então, existe aí um caminho que o aplicador precisa trilhar aí para garantir a melhor durabilidade, como você falou, Thiago? Existe uma fórmula que a gente pode... E tudo começa, né, do armazenamento. Se a pessoa não armazena bem um produto, claro que quando ele estiver exposto ao ambiente, intempéries, a mangueira foi desenvolvida para isso. Sim. Mas quando do armazenamento, né, não só a mangueira, como o correia também, é um composto de borracha. Né? Então não pode ficar exposto, né? E isso, assim, não vai ser imediato, mas num breve, curto de tempo ali, se mal armazenado, vai ressecar o material. Então, você
perde a vida útil do produto já no armazenamento, né? Esse é um ponto crítico. E aí, dando sequência, muitas vezes a gente se depara, né, com o pessoal que monta mangueira em cidades, né, cidades menores e assim por diante. Todo mundo tem uma prensa, uma máquina de corte e muitas vezes pouca instrução, pouca informação. E na melhor vontade possível, aquela máquina ela vai montar qualquer conjunto. Sim. Mas e a garantia, a responsabilidade, né? Saber que realmente aquele terminal foi bem prensado na mangueira, né? E quando a gente fala de falhas, o que a gente mais encontra, e isso o público que trabalha sabe bem, dificilmente, né? Vai estar ligado no corpo da mangueira. Geralmente está ligado às extremidades, onde o terminal é prensado na mangueira. Então o pessoal já sabe que ali é o calcanhar de Aquiles, é o ponto fraco do conjunto. Mas ainda assim, muitos acabam não tendo conhecimento, né? Não acabam tendo cuidado ou buscando informações, que é o que a gente se dispõe a levar. E com isso você acaba tendo, sim, prejuízos, né? No mínimo financeiros, mas podendo agravar muito mais. E muitas vezes a mangueira, mesmo que não dê um problema assim grave, que nem vocês estão falando, muitas vezes a mangueira não atinge a vida útil dela da forma que poderia. Então, existe ainda um gasto maior de manutenção que poderia ser reduzido se seguisse aí todas as orientações. É isso, mais ou menos. Assim, Adriana, partir para o princípio onde o correto seria ter a mangueira, né? Fazer a parada programada, vou trocar no conjunto, né? Eu vou fazer a inspeção visual para ver se não tem rachadura, como que ela, né? Inclusive tem norma para isso, né? Pega, por exemplo, a SCJ 1273 te dá um passo a passo, como é que tem que fazer. Ok. Então a gente está vendo essa manutenção. É feito isso? Nosso mercado precisa fazer mais, muito mais. Porque se eu não estou fazendo controle de durabilidade, como é que eu vou ter ideia disso? Fica tudo no sentimento, na percepção. Na percepção. E como o Thiago colocou, eu preciso também, né, Thiago? O Thiago falou muito da performance do produto. Tá aqui, Gates. Performance. Raio de curvatura, flexibilidade são duas coisas diferentes, né? O pessoal às vezes confunde. Ok, essa mangueira montada e o cliente colocou na máquina e o pino sacou. Foi só a crimpagem. Aí que começa a gente ter... A mangueira é ruim, o material é ruim. Peraí. Se a gente for listar os fatores que influenciam para isso acontecer, pode ser incompatibilidade de terminal, pode ser uma mangueira mal dimensionada com um tamanho menor, pode ser pressão da máquina, pode ser crimpagem, um monte de coisa. Muitas vezes ele prefere colocar a culpa em outro lugar, que não é do montador, né? Já acontece muito isso. Nunca vai ser a montagem dele, vai ser a mangueira, vai ser a capa, a máquina, mas ele nunca. Então eu acho que esse princípio de buscar esse conhecimento vai trazer para ele, inclusive, uma autoanálise. Sim. O meu produto eu já estou entendendo melhor, ele atende a performance ou excede. Não, e a montagem também está adequada a isso. Que daí o próximo passo é ele ter o controle, Thiago, na minha opinião. Sim. Porque se ele não está fazendo esse controle, como é que ele sabe se um produto está realmente atendendo as necessidades, né? Ele só está vendo isso no custo. E muitas vezes ele está parando, sei lá, a mangueira está tendo ruptura 2 vezes por ano na máquina, onde poderia estar tendo só uma, ou nenhuma, né, Thiago? Então, esse tipo de colocação, eu acho que seria um passo além da montagem, para realmente identificar a qualidade do produto. Então, a manutenção, do meu ponto de vista, ele não pode deixar de fazer o controle. Só que ele tem que fazer a escola antes, né? Sim. Essa profissionalização é muito importante, né? Sim. E você pegou aí uma mangueira, né? A gente fala de tudo isso, de flexibilidade, nossos produtos, né? De durabilidade, da facilidade de instalação. Mas a gente sabe que nada disso vai ser efetivamente validado, útil para o mercado, se não for aplicado da maneira correta, né? Então, a gente tem aí a linha Megasys, que é essa, que tem a MXG5K, tem a 4K, tem a MXT, trazendo diversos benefícios. Mas é o que a gente sempre fala, inclusive quando a gente está falando de correias também, né? É a questão de ter o produto de qualidade, de ter a mão de obra qualificada e de fazer a manutenção adequadamente aí na vida útil do produto para garantir
que o produto atinge aí a vida útil dele da forma correta, né? Porque muitas vezes é isso. Mas tá valendo já, tá bom do jeito que tá. Mas poderia ser melhor. E eu acho que é essa percepção que às vezes a gente tenta trocar e que existe aí um pouco de resistência, né? E, Adriano, eu queria até fazer uma colocação, você falou, é bem interessante. O Thiago pode auxiliar nessa parte. Quando muitas vezes pega uma mangueira, esse modelo da Gates aqui, que é top de linha, e tá escrito nela que excede. Excede o quê, né? Ela tá se excedendo do quê? A norma exige uma quantidade mínima de impulsos, que seria um cálculo teórico para a performance dela, a vida útil, né? Dentro das condições. E quando diz excede, é que essa mangueira talvez no mínimo duplique ou tenha uma porcentagem a mais da vida útil delas. Então, isso, Thiago, tem que ser levado em consideração na hora do investimento e também na hora da aplicação. Sim. Né? Esse é um ponto muito importante, porque quando a gente fala de norma, né? A gente comentou no primeiro podcast, esse é o segundo, no terceiro posso pedir música, tá? Ou eu, você, vamos ver quem consegue. Mas quando a gente fala de norma, é um padrão da indústria, não é uma norma feita para mangueira Gates, isso não existe, né? O que existe é uma norma para que possa haver competitividade e um nível satisfatório de qualidade para o usuário final, né? Então a norma determina o que os fabricantes conseguem fazer em larga escala. Então, falando aqui da MXG, né? Ela é para uma aplicação de mangueira espiral. Mangueira espiral pela norma SAE são 500 mil ciclos teóricos, né? Então a gente desenvolve o produto, fabrica, ela tem que suportar os 500 mil. O que a Gates se diferencia? É o dobro. Sim. Né? Então a gente discute bastante isso com nossos usuários, porque assim, a busca por performance está atrelado a conhecimento técnico, né? Está atrelado a uma boa aplicação. Senão, todo esse projeto que foi desenvolvido, né? Essa entrega de performance do produto original acaba indo por água abaixo, vamos falar assim. Thiago, né? só traduzindo para uma forma mais clara, que muitas vezes aquela pessoa que está entrando no mercado ela não entende essa parte de ciclagens, mas uma mangueira com o dobro de ciclos de vida útil, ela é para durar 2 vezes mais teoricamente, né? Sim, dentro das condições normais. Dentro das condições. Então isso tem que pesar também na escolha dele. Muitas vezes ele vai lá e procura sempre o menor custo possível do material. Só que às vezes ele está pagando mais caro, sendo que aquela mangueira standard tem uma durabilidade de vida útil muito menor. Então, ele precisa entender até para ele ter o melhor investimento dele, Sim. né? Isso que a gente também ensina muito nos treinamentos. Olha, talvez tu acha que tá investindo num produto legal, mas esse aqui tu tá investindo, sabe aquele pague 1 e leve 2? É basicamente assim, porque tu tá duplicando essa durabilidade e performance da mangueira, né? Então, Roger, pensando em todas essas questões que a gente falou aqui, de aplicação, manutenção, seguindo esse caminho ideal, quais são os diferenciais aí das mangueiras da Gates, quando a gente pensa principalmente na linha MXT e MXG? Então, tem vários diferenciais, mas o que eu focaria, né, pra gente ser objetivo, seria essa mangueira aqui, a MXG. Onde a gente teve que até mesmo renovar o nosso treinamento, tá, Adriano? Vou te confessar, tá? Deu uma bagunçada, vamos ter que atualizar tudo. Por quê? Imagina você chegar com informação onde a estrutura da mangueira seria 2 trançados de fios de aço, mais ou menos, que ela faz o trabalho de 4 espirais. Você fala isso pra pessoa assim, mas existe isso? É mentira. Não existe. Então tu começa a pensar, poxa, ele é acostumado com aquela padrão, 2 trançados, 4 espirais, 6 espirais. Não, peraí. A Gates lançou uma mangueira com 2 trançados que atende a norma R12, R13, até determinadas medidas. E você começa a parar para pensar, como eles fizeram isso? Como é que eu faço a partir de agora? Então, isso já é tecnologia chegando e não dá de ficar parado. Então, o Thiago, né, ele que manja mais do produto, explica pro pessoal que assim, eu tenho que tentar explicar isso, tá, Thiago? No treinamento, como é que funciona isso. O Thiago vai explicar agora da parte Gates. Agora explica para nós, Thiago, como é que funciona. A pergunta que o pessoal faz, será que a Gates não foi longe demais? Né? Mas é muita tecnologia, é muito investimento, né? Focado em solução. Então, querendo ou não, as mangueiras espirais da Gates já são mangueiras diferenciadas, né? Possuem um desempenho superior ao que a norma determina, né? O que o padrão da indústria determina.
com mais flexibilidade, com peso mais reduzido, tudo isso é muito positivo. Mas a Gates não se contenta. Isso daí para nós é construção do passado, né? Então a Gates trabalhou muito, né? Nosso corpo de engenharia aí focado em ciência dos materiais, desenvolver o atual limite, que amanhã já não será um novo, né? Para chegar nessa construção que nós chamamos de X-Pyron, né? Que sim, é um trançado, mas um trançado diferente, um trançado exclusivo, né? São 2 trançados para suportar aí a aplicação de mangueira espiralada. Então R12, R13 e testado na teoria, na prática, em larga escala, com N benefícios, N melhorias para o nosso usuário, né? Claro que numa primeira visita, né, sem nenhuma informação, o cliente fica chocado. Essa é a verdade. Se assusta. Né? E da mesma forma que seus treinamentos foram atualizados, os nossos também, né? Todos os nossos treinamentos, materiais. E a gente mostra o clássico e tem o que atual. Mostrar, né, tem que mostrar o clássico. Para ele entender, né? a diferença e a evolução. Sim, né? Mas tudo isso é amparado por um corpo de engenharia muito altamente qualificado, né? E a Gates, né, não se contentando em ser um fornecedor, mas ser um provedor de solução para os clientes. Então, claro que o primeiro momento, né, falando, pode trocar o que já está bom, que eu tenho algo melhor para você, né? Acaba chocando o cliente, mas a gente fala assim, poxa, dá uma oportunidade para teste. Você não confia na Gates, né? Sim. Então, dá uma oportunidade para teste que você vai ver que vai performar de igual para melhor. E aí é a parte legal de poder estar próximo ao fabricante, né? Porque quem visita a nossa fábrica, vê o processo de produção, consegue entender melhor o que é isso, Sim. né? A gente tem imagem, tem tudo nos treinamentos, mas quando a gente dá a oportunidade das pessoas irem à nossa fábrica, dá para entender de fato qual que é o diferencial nessa construção. Adriana, tem uma questão quando a gente vai dar o treinamento, a gente pede, curva essa mangueira. Às vezes pega 1 polegada, 3/4, e ele está acostumado com aquela espiral, né? E ele vai já com força para... Não, ele está fazendo... Essa aqui é uma R2, né? Ou é uma das... Não, é a linha já tecnológica. Nossa, primeira coisa que ele pensa. Acho que eu vou conseguir montar sozinho essa mangueira no equipamento. Verdade. Né? Esse é um ponto muito interessante. Porque muitas vezes, dependendo do diâmetro da mangueira, ou o ele peso. precisa de 2 pessoas no mínimo para instalar essa mangueira. Sim. Peso, né? E com uma mangueira dessa, ele diz, nossa, eu consigo montar sozinho. E outra, o pessoal que faz a instalação de mangueira, tem mangueira que tu fica 40 minutos para instalar, tia. Uma mangueira dessa reduz o tempo drasticamente também, questão de raio de curvatura, né, de flexibilidade também é excelente. Otimiza muito a montagem, né? Facilita a ergonomia e tudo isso acarreta no aumento da vida útil do produto, né? E menos parada. Né? Sim, é tudo quantificável, né? São diversos fatores, que é o que você fala, né? Precisa ter um controle. Como é que você vai saber se você não tem já essa cultura de controlar aí dentro da operação todos os fatores aí que podem envolver na durabilidade da mangueira, né? E o que é legal é que quando a gente fala do mecânico, do especialista do equipamento, da mesma forma que você está nos perguntando qual é a dor, né? Qual é o questionamento, as nossas visitas também ela é baseada assim, qual que é o seu problema hoje com mangueira? Então, assim, dentro do universo de mangueiras que ele tem ali, sempre tem uma ou outra que é mais crítica e é ali que nós queremos atuar. Então, assim, ele pode não conhecer do produto, mas ele sabe onde está o problema. E com base nisso, a gente consegue fazer um trabalho técnico e, sim, focar em performance, em desenvolver uma vida útil maior do produto. É o que a gente falou, a Gates está preparada aí para uma gama de aplicações. Sim. Não vou falar infinita, porque não deve ser infinita, mas é quase isso. Então, esse cuidado aí, e aí a Gates está disponível para isso, né, Sim. Thiago? A gente tá ali, a gente está dando todos os treinamentos, construindo essa parceria para tentar ampliar as informações, chegar em mais gente possível, mas... Quem ainda não nos viu em campo, só faltou o convite. Sim, só falta convidar a gente. Tem mais algum ponto que vocês acham que é válido trazer assim? assim? Reforçar, né? Eu coloquei 2 pontos, que seria o armazenamento, que é o início do processo, Sim. mas que não depende só da Gates, depende da Gates, do distribuidor, do usuário final também, porque muitas vezes ele montou o conjunto, né? Mas antes de instalar, a peça fica perdida, né? E aonde ela está, né? Então, assim, o armazenamento depende de todos. Depois, né, vem a questão da prensagem efetivamente, que é o terminal compatível com a mangueira, o conhecimento para poder fazer essa fixação correta para dar uma durabilidade ao conjunto, né? E nossos materiais sempre têm essa informação. Isso, sempre tem essa referência, né? Sim.
E o último ponto que eu colocaria, né, que aí depende muito do usuário propriamente, né, que é o instalador, como o Roger comentou, né, flexibilidade ele é muito importante, mas não vem aqui com um limitador. Sim. Então, muitas vezes a mangueira acaba sendo estrangulada, quando não torcida, né, pela correria, pela pressa, por motivos ali da instalação propriamente, né. E isso também dificulta a vida útil, né, diminui drasticamente a vida útil. Então, são esses 3 pontos que eu coloco de uma forma geral, né, que aí sim vai determinar a vida útil do conjunto. E, infelizmente, é difícil falar de uma forma genérica, né? Você acaba ali tendo que conhecer muito bem o cliente, conhecer a equipe de manutenção, quem é o montador de mangueira ali responsável, Sim. né? Sim. Esse é o nosso... Sim, ninguém, é o que você falou, a correria no dia a dia, às vezes dá algum problema. A gente sabe que ninguém vai pegar a mangueira e falar assim, não, deixa eu instalar errado, pra eu ver o que acontece. Não. A gente sabe que é isso. Porque assim, né, a gente acaba sendo acionado em situações muitas vezes críticas, mas o intuito não é chegar lá e apontar o erro, Sim. é achar oportunidade de melhora, né, da instalação, do processo em si. O que falta? É treinamento, é orientação, é a gente parar um pouco, né, entender o que está acontecendo e também, né, nosso produto. Sim. O que está acarretando, né? É o produto certo? Será que ele está usando a linha Exatamente. correta? Tem outra melhor? Então, a gente tem noção disso, que às vezes é realmente uma orientação específica ali que está faltando, ou um treinamento mais amplo mesmo, né? Outro ponto que eu queria colocar aqui, depois disso, é o controle, tá? Eu gosto de focar muito no Você fala controle. bastante. Né? Chegamos no ponto... Tá legal. Já fez tudo, já Beleza. armazenou direito, fez a instalação correta, e agora? Na minha concepção, aí é um ponto. Ele fez metade, porque ele precisa controlar isso. Teve uma consultoria que a gente fez para um cliente que deixou a gente muito feliz. A gente chegou e explicou para ele, olha, faz esse método, rastreamento de mangueira, vê inclusive de qual marca tá fazendo isso, anota se teve problema de vazamento de óleo, porque você tem que pegar essa perda, você tem que colocar, né? Deixa eu até colocar uma pimentinha aí. O pessoal acaba utilizando muito nos relatórios consumo de óleo hidráulico. Consumo. Existe consumo de óleo hidráulico? Olha assim, ó. Tem aqueles carros lá dos anos 60, 50, né? Que tu botava óleo no motor, ele, nossa, ia todo. Não, mas da máquina não tem que ser assim, né? Então pega assim. Ele bota consumo. Muitas vezes eu já vi isso também, tá? Né? Consumo. Não, pessoal, a maioria coloca como consumo no relatório. E isso acaba disseminando uma cultura que a máquina consome óleo hidráulico. Quando na verdade não. É perda, é prejuízo. Sim. É um sistema fechado. A máquina consome sim combustível, né, no motor. Mas o sistema hidráulico, que é onde essas mangueiras são utilizadas, é um sistema fechado. Então assim, se você está tendo que repor óleo, é que está tendo vazamento, está tendo perda, é o dinheiro realmente aí no... Então, a gente fez essa proposta para o cliente, não, vamos monitorar durante 1 ano. Você tinha mais ou menos quantas as mangueiras estavam durando, a vida útil delas há 1 ano atrás? Não. Então, vamos começar do zero, né? A gente começou a monitorar. Opa, Roger, deu problema, estourou. Não, bota aí que perda de óleo. E outra coisa, você vai ter que colocar também a parada da máquina. Faz um custo médio, né? Porque não adianta, porque tem que aparecer no relatório. O mecânico também, tu vai disponibilizar. Beleza. Foi feito isso aí faz mais de 1 ano atrás. Foi feito esse ano. Agora, no próximo, a gente vai fazer o seguinte, que era agora a parte da revisão. A gente, algumas partes, essa mangueira tu troca por essa, vamos fazer as substituições, que ele já tinha um histórico e a gente tinha construído. E começou a notar que depois, é assim que instala, tem problema que a gente corrigiu. Ele começou a perceber, nossa, eu não sabia que tinha dado 6 paradas esse ano de máquina. No ano passado eu não tinha noção disso porque no relatório, como o Thiago falou, era perda de óleo ou manutenção de maquinário. Peraí, essa mangueira tá me dando... Essas mangueiras estão me dando essas paradas e eu não tô sabendo. Porque a hora que ele começou a colocar na ponta do lápis. Não essas, tá? Não essas. É isso que eu ia falar, né? Essa não dá problema. Essa aqui não dá problema. E ele começou a perceber que os custos que ele tinha estavam sendo escondidos. Que era só que não estava sendo mensurado. Né? Entra no custo da operação. Exatamente, entrava no custo da operação. E ele teve uma redução só de paradas. Ele teve só uma parada não programada. Que foi um problema. Acredito que foi alguma coisa, porque, pessoal, pode acontecer sim do operador
destruiu uma mangueira, né, na própria operação. Então a gente avaliou que foi isso. Agora na parte de inspeção, porque ele fez uma inspeção programada de mangueira. Ó, aquela mangueira aqui durou tanto tempo, eu vou fazer um regramento de cada 6 meses. Foi feito isso. Ele fez o custo, ele economizou em torno, eu não lembro a questão de valores, mas foi um valor que daria, por exemplo, um maquinário inteiro, só as mangueiras que ele fazia essa troca. Então, ele partiu do princípio onde aprendeu sobre a eficiência e performance do produto, sobre a montagem, instalação, daí ele passou para o próximo nível, que é o controle. Perfeito. Esse seria o mundo que a gente iria no cliente, né, Thiago? Assim, ó, seria tão fácil para nós, uma coisa tão linda. E esse é o mundo que a gente espera. Sim. Muito bem colocado, viu, Roger? Eu só coloquei aqueles 3 pontos como básico. Básico? Básico? Sim. Isso que você colocou É o inicial. Feito. É o next step, Isso. mas é sempre bom saber onde a gente quer chegar, né? Sim. Então, com certeza. Existe aí um cenário ideal. Existe. Independente da aplicação, porque cada aplicação tem suas peculiaridades. Então, é justamente isso. Você vai controlar de acordo com a sua operação. Mas existe aí... É o que eu falo. Existe um mapa do tesouro aí. Onde a gente quer chegar. Existe uma coisa, Adriana, que eu fico... Isso existe, está escrito. Né, Thiago? Não é uma coisa... Não tá na nossa cabeça. Existem normas para isso. Então, o pessoal já estudou, já fez isso. Isso é melhor, dá um resultado. Só que a gente tem uma... O caminho existe. O caminho existe. Já está escrito lá nos manuscritos já. O pessoal acaba se deixando levar no dia a dia, né? A máquina parou, aí sai correndo, monta a mangueira de qualquer jeito, em qualquer lugar. Né? Tiago, posso mandar um recado lá para a câmera? Pode. Pessoal, mangueira hidráulica não é padaria. Você pega um pastel lá, eu quero na hora. Tem todo um processo técnico para trazer essa segurança para o usuário, né? Quando você vê a pessoa responsável pela sala hidráulica montando um conjunto, é bonito, é fácil, é simples, mas tem muito conhecimento ali envolvido. É que o Roger falou, né? A mangueirinha. É, dá a mangueirinha, me dá essa mangueirinha aí para eu trocar. Mas não é tão simples assim. Não é. Bom, e a gente está aí. O intuito desse projeto, dessa parceria, tudo isso é disponibilizar essas informações, né? É trazer isso mais próximo ao público. Como o Thiago falou, a gente não consegue estar em todo lugar. A Gates está em tudo, em todo lugar, mas a gente, como pessoas, não conseguimos estar em todo lugar. Então, a gente está tentando aí disseminar o maior número de informações possíveis. E, Roger, como é que o pessoal faz para participar do curso do Montadores de Mangueiras? Como é que isso acontece aí no decorrer do ano? Ou tem uma consultoria? Como é que é isso? Então, os treinamentos, a gente tem uma base em Caxias do Sul, Centro Tecnológico, onde mensalmente a gente tenta fazer conforme a agenda. E treinamentos em company. Entra no nosso Instagram, Montadores de Mangueiras. Lá tem todos os nossos contatos para entrar, para solicitar orçamento. A gente vai em todos os lugares do Brasil aí. E também a gente tem treinamentos dentro da fábrica da Gates. A Gates disponibilizou toda a estrutura. Daí entra aquela coisa que a gente percebe toda essa parte técnica da Gates e a gente tenta mastigar um pouquinho, tornar ele mais acessível, sabe, Thiago, para aquela linha que às vezes está de frente, que precisa quebrar aquele paradigma, sabe, Adriana? Aquela resistência. Tu bem colocaste no início, né? A gente tenta quebrar aquela resistência de forma onde não torna ele um vilão. Sim. Na minha opinião, tá? Pode ser polêmico. Talvez ele é uma vítima de quanto o mercado foi deixado de lado por algumas fabricantes, empresas e focaram em outro lado e acharam que esse caminho já estava certo. Sim. Não, Thiago, você acha que esse caminho sempre tem que estar sido acompanhado de perto? Com as mangueiras? Com certeza. Sim. É que a gente fala, né? Não é questão de... É questão de cultura mesmo, né? Sim. Todas as linhas que a Gates trabalha, em tudo que a gente aplica, a gente vê que existem algumas questões culturais que têm possibilidade de melhoria, tem oportunidade de melhoria. Então, acho que é esse olhar, né? Você falou, a gente sabe que tem algumas resistências e é porque está sendo feito da mesma forma há muito tempo. Então, é a hora que a gente vem com uma informação diferente, a Gates é mestre nisso, em trazer uma coisa diferente, em tentar mudar essa cultura para melhor. Existe uma resistência inicial, mas a gente sabe que com o tempo, com o trabalho, isso vai ser... Vai ser, e o que a gente percebe no nosso treinamento, fazer meio merchan, assim. Fica à vontade. A ideia é que, eu já vou abrir também outra informação, a gente busca muita informação da Gates, né? Só não coloque nenhuma cilada. Não, o que acontece, a Gates investe em tecnologia, então informações a gente sempre está
opa, olhando a parte técnica da Gates, isso aqui tá de novidades. Para que quando a pessoa vai fazer o treinamento com a gente, ele já tenha todas essas novidades, Sim. toda essa tecnologia, corre por esse caminho. É um diferencial, sabe, Adriana? Quando a pessoa vai e ela corre atrás da informação, ela já sai correndo muito longe do concorrente dele. Porque quando ela começa a se atentar para pontos como esse, ela também começa a oferecer para o cliente dele. Então, eu já falei no podcast passado, o mercado daqui a 5 anos vai ser totalmente diferente, Thiago, na minha opinião. Ele já está se transformando cada vez mais rapidamente. Então, essa empresa que busca conhecimento, não só conhecimento, mas novidade, melhorar o negócio, é o caminho. Só que as coisas não acontecem do nada. De repente, assim. E da nossa parte, Thiago, a gente tem aí também todas as informações técnicas, né? Onde a gente está aí renovando, inclusive, o catálogo. Esse ano vai ter um catálogo atualizado de mangueiras hidráulicas. É que estava difícil nos últimos anos, tanta novidade que você... Agora a gente está parando e a gente fala, mas a gente já vai fazer, porque já vai mudar de novo. Mas sim, onde a gente consegue... certeza. Como a gente divulga essas informações, né? Isso que eu quero chegar. Tem o catálogo, tem folder... Tem tudo isso. Tudo no nosso site, nas redes sociais. Então, assim como o Roger divulga muita coisa no Instagram dele, a gente também divulga no nosso, né, Thiago? Então, ficar atento ali a tudo que a gente publica. Porque é uma forma da gente disseminar as informações também, né? Garantir que os nossos materiais chegam aí na ponta. E não esqueçam de seguir o nosso canal aqui no YouTube, seguir a gente nas redes sociais e ativem as notificações para ficar por dentro de todas as informações. É isso, pessoal. Eu acho que a gente conseguiu abordar aí as principais dúvidas do mercado. Obrigada mais uma vez, Roger, por topar participar desse projeto, pela parceria com a Gates. Obrigada, Ti, por participar mais uma vez também. No próximo você pede a música, tá bom? Fica tranquilo. Com carinho. E obrigada, pessoal, que acompanhou a gente até aqui. Qualquer dúvida, reforçando... Entre em contato com a gente no nosso 0800. Se tem algum tópico aí dentro de hidráulica ainda que você quer entender, põe nos comentários que aí a gente marca para gravar de novo e explicar mais coisas para vocês. E por hoje é isso. Muito obrigada.